a nossa saúde. Eu recebo aqui no estúdio o professor Dali Brant. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite, Adriana. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aqui a tua presença. Professor, quando a gente fala na questão da saúde emocional, da nossa mente, é um assunto que precisa ser desmistificado até, né? Verdade. As pessoas não acreditam que a mente pode ficar doente, mas isso também pode acontecer, né? Na verdade, quando a gente fala mente, a gente fala algo além, que vai além só do nosso cérebro, né? É toda uma estrutura que nós temos e que realmente controla a nossa vida, né? Porque o que se passa no nosso emocional, o que se passa no todo o nosso interior, reflete no físico, né? E isso já foi comprovado até pelos estudos em Harvard, né? Hoje nós temos uma matéria, uma disciplina em Harvard, que é a psicologia positiva, que é uma das mais concorridas, e o fato de ter essa grande procura é justamente pelos resultados que se tem de trabalhar dentro dessa questão do equilíbrio emocional, e tudo isso tem um impacto no nosso bem-estar, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Afinal de contas, o estresse emocional, ele pode também trazer males para o nosso corpo aí, né, professor? A gente pode, infelizmente, sofrer, né? Muitas pessoas até não acreditam nisso, mas a gente, inclusive, tem hoje a área da medicina psicossomática, né? Sim. Que estuda justamente essa junção aí de cérebro e corpo, né? Ou seja, mente e corpo mesmo, na produção de doenças, inclusive, né? É verdade. Então, hoje, já com muitos estudos, né? Hoje em dia a gente tem muito estudo científico, muito artigo científico, a gente tem muitas experiências e muitos relatos e base para dizer que o nosso emocional, o nosso cérebro, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, ele influencia e impacta totalmente a nossa saúde física, né? Então, aquela questão do hipocondríaco, né? Até a questão também das pessoas que estão pensando a evitar alguma doença, alguma coisa. Tudo aquilo que você tenta evitar demais, você acaba atraindo, você está concentrando energia naquilo, né? Então, tudo que se concentra energia, você está atraindo para você. Então, tem isso também, né? O que se pensa, né? Os sentimentos, as emoções e os pensamentos, eles refletem totalmente na produtividade, no bem-estar social, nas relações humanas. Então, como a gente trabalha, né, com treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? A gente trabalha com atendimento de pessoas, a gente vê diferentes tipos de situações nas quais isso impacta, né? Quando você fala de estresse é você estar justamente em excesso de execução. Você está acima de 60% de foco do seu dia, você está focado em executar. É diferente de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade, a pessoa está em torno acima de 60% focada no amanhã. As pessoas não estão vivendo agora, elas estão muito preocupadas com o que vai acontecer amanhã e não vivem a execução, né? Então tem aquela questão, eu visualizar para onde eu vou, né? A questão que a gente chama de saber para onde eu estou indo, a questão do planejamento, mas também entender que o aqui e agora é algo realmente que a gente não se conscientiza. Muitas vezes a gente liga no piloto automático e vai. A gente acorda de manhã, despertador, um monte de atividades, etc. E se esquece que o aqui e agora é o mais importante. Então o estresse ele é diferente um pouco da ansiedade, porque o estresse é excesso de execução. E o que pode causar isso? Pode causar N problemas, tanto no sistema nervoso, como também chegar a uma estafa, né? Eu mesmo tive essa experiência quando eu era executivo de uma companhia multinacional. Eu passei por um processo desse e experimentei isso na pele, né? Alguns anos atrás. Então a gente sabe que realmente essa questão da saúde mental faz toda a diferença para nós. Muito bom, bastante interessante. E aí, dentro desse tema, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do consciente racional e do consciente irracional. A gente pode ter consciência de forma irracional? Como é que isso funciona? Tem várias nomenclaturas, né? A mais clássica é do consciente e do subconsciente. Né? Isso foi introduzido há mais de um século atrás. E a gente sabe que tudo que vem do consciente, ele é um filtro
né? Nós temos modelos mentais, estruturas ou paradigmas que são inseridos na nossa vida, né? Através do quê? De inserção de ideias, de informações, de repetição. A sua mãe, sua família, sua escola inseriram para você ideias, e a gente chama isso de paradigmas, né? São programas, né, que são inseridos na nossa vida. E quando você pensa que esses programas, alguns deles já são obsoletos, no próprio computador você tem um programa que você instalou há 10 anos atrás, já não serve mais, ele vai começar a travar a sua máquina. O que acontece é que nós temos programas instalados que já não nos servem mais. Isso a gente fala que é o paradigma. O paradigma está instalado no subconsciente. Ou seja, você só tem acesso ao seu subconsciente através de treinamento, através de meditação, etc. Por que é mais fácil você inserir uma coisa quando você está em meditação? Porque o estado alfa, ele é diferente do estado beta. O estado beta é o que nós estamos aqui agora, estamos ligados. O alfa é um estado de relaxamento, na qual você entra numa frequência que você acessa mais o seu subconsciente, como se fosse uma divisão mesmo. E o seu subconsciente é onde está tudo que você acredita, são as suas crenças. E as suas crenças vão te conduzir aonde você quiser. Aquilo que você acredita é muito poderoso, como já dizia Henry Ford, né? Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, não vai acontecer. Tudo aquilo que realmente você acredita, vai. Não vou duvidar de você, né? Por quê? Porque você já acreditou, já está acontecendo. E aí a gente consegue trabalhar o subconsciente também em prol da nossa saúde, por exemplo? Sem dúvida. Quando você, por exemplo, você tem 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos na qual nós absorvemos as informações do mundo, externas. Através desses 5 sentidos você pode absorver coisas boas, coisas ruins, né? Você pode estar escolhendo o que você quer. Como é que você faz isso? Como é que você pode controlar, de certa forma, entre aspas, os seus pensamentos, né? Muitas pessoas não entendem que o que vai importar muito é o sentimento, as emoções. Como que eu faço para controlar meus pensamentos? Nós temos em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então como é que você controla isso? Esse pensamento, como é que você controla? Bom, você controla através do que você vê, do que você sente, com quem você conversa, que tipo de música você ouve, que tipo de livro você lê. É dessa forma que você pode trabalhar o seu equilíbrio emocional, o seu bem-estar, através das fontes. Então a pergunta que eu faço para o ouvinte é: quais são as suas fontes, né? O que você tem visto, o que você tem ouvido, está te fazendo bem? Ou você acha que você pode mudar, né, isso? Então faz muita diferença o que nós estamos alimentando a nossa mente. Isso está entrando no seu subconsciente, você não está percebendo, né? Você está sendo ali treinado pelo que você se alimenta, né? Muito bom. Professor, e quando a gente fala do que a gente pode alimentar a nossa mente, entender as nossas limitações também é necessário, né? Porque tem gente que é muito, muito, muito motivada, sim, mas também não entende que tem algumas limitações, né? Sem dúvida. Uma das coisas que nós trabalhamos, principalmente em neurolinguística e na própria técnica do coaching que desenvolve pessoas no meio corporativo e em outras áreas, é também essa questão de autoconhecimento, né? As pessoas não se conhecem, elas não têm uma consciência do potencial que elas têm, né? O que é comprovado é que nós usamos muito pouco do nosso potencial, né? Existem cientistas que, em artigos, detectaram que nós usamos em torno de 6 a 5% da nossa capacidade, né? Ou seja, nós usamos muito pouco do que nós somos capazes. Por quê? Porque nós não temos consciência plena. Conforto, né, professor? As pessoas têm sonhos, querem lutar, querem ir atrás, mas muitas vezes dizem: mas eu não posso largar o meu emprego, mas eu não posso mudar de cidade, mas eu não posso investir essa grana agora. Sim. Existe alguma dica aí para sair mesmo da zona de conforto? O grande problema que existe hoje para você desenvolver na sua vida é uma coisa chamada medo. E o medo, ele é uma coisa terrível, porque ele vai te bloquear. O medo, muitas vezes, ele é uma ilusão, né? E ele também é algo que vai te impedir de avançar nos seus sonhos. Qual a diferença de sonhos para metas? Sonhos, eu faço uma metáfora para isso, são nuvenzinhas brancas que daqui a pouco ela desaparece.
Mas as metas não. As metas, elas têm data. Então a diferença de um sonho para a meta é uma data específica. Eu quero fazer uma viagem para mim, com a minha família. Bom, coloca uma data e começa a levantar o que você pode fazer para aquela viagem acontecer, com quem que eu vou, para onde eu vou, né? Exatamente tudo isso, esses detalhes vão fazer diferença. Isso é uma coisa que você está construindo na sua mente. Vamos dar um exemplo? Você combinou de sair à noite com alguém que você gosta, você vai sair para jantar. Quando você ligou para a pessoa e já combinou o jantar, o que está acontecendo na sua mente? Você já está vivenciando aquela experiência, você já está preparando para acontecer. Você já não está pensando na comida mineira. Já. Exatamente. Você não tem dúvida de que ela vai acontecer. Não surge a dúvida de que aquilo vai acontecer. Ou seja, você não tem medo de que aquilo não aconteça. Eu estou dando um exemplo muito simples, e isso acontece com grandes planos na nossa vida. Por que eu vou abdicar do meu sonho? Não, você pode fazer tudo planejado, você não precisa sair agora, mas faça um planejamento financeiro, faça um planejamento de como que você vai sair para montar um negócio. Né? Tem grandes cases no mercado de pessoas que só conseguiram montar porque foram demitidos. Então a demissão, na verdade, foi uma bênção na vida dele, que fez com que ele montasse um negócio e fosse bem sucedido. A gente tem muitos milhares de casos de grandes empreendedores brasileiros que começaram assim. Né? Isso é muito interessante. Estava lendo esses dias a história do fundador do Wizard, né? Que ele foi demitido da empresa e, ao mesmo tempo, ele estava cheio de alunos de inglês. Então ele fez com que montasse a escola de inglês, que se tornou um dos maiores redes. Então você não pode deixar de realizar os seus sonhos por causa de medo. Você precisa realmente planejar e visualizar onde você quer chegar. Né? Eu costumo dizer assim que um dos lugares mais ricos que existem é o cemitério, porque está cheio de sonhos ali que não foram realizados. Então não deixe ir para o fim. Né? Comece a realizar agora. Então comece a colocar em prática aquilo que você foi chamado para ser. Muita gente também coloca alguma limitação de idade, de questão financeira, de locomoção, enfim, né? E lembrando que grandes criadores aí começaram com 50, 60 anos, né? E 70 anos, enfim, e foram bem sucedidos, né, professor? Isso é muito interessante e né, as pessoas acham, eu estou velho para começar. A gente tem muitos exemplos no mundo de grandes empresários, de pessoas extremamente bem sucedidas que começaram depois dos 50, depois dos 60, né? Perguntaram-se para o empresário, por que você ficou milionário só com 60 anos? E ele respondeu, porque eu não tive tempo para ganhar dinheiro antes, eu estava trabalhando. Então você para pensar, você quer uma coisa que te dificulta a ganhar realmente, é você vender o seu tempo. Quando você vende o seu tempo, você está trocando tempo por dinheiro. Né? O empresário não, ele troca ideias, ele troca serviços. Hoje existe uma ferramenta extremamente maravilhosa que é a internet. Você pode usar ela para atingir o mundo inteiro, né? Com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o que você faz, com os seus serviços, com os seus produtos. Né? Tem crianças hoje que fazem coisas, né? Os youtubers. Hoje você tem crianças até que vendem coisas artesanais pela internet, né? Então hoje não tem limites. Nós estamos vivendo uma era de grandes mudanças. Antigamente as mudanças aconteciam de 50 em 50, 100 em 100 anos, né? Nas últimas décadas era o quê? De 3 em 3 anos. Hoje é de 3 em 3 meses. Então precisamos nos atualizar, né, diante disso. As oportunidades estão aí. E aí dentro dessa atualização, a gente fala muito na questão da comunicação, né? De estreitar os laços com as pessoas. Sim. E principalmente se fazer entendido, né, professor? Porque às vezes tem aquele vendedor, aquela pessoa toda animada, né, para chegar ali com a proposta no cliente, mas parece que o cliente não está entendendo muito bem o que ele está falando, né? As pessoas sentem, algumas pessoas reclamam de acontecer barreiras aí na comunicação, né? Hoje em dia, quando a gente estava falando sobre mudança, né? Hoje as abordagens, por exemplo, até as abordagens na área comercial, elas são bem diferentes. As pessoas já não são fascinadas com aqueles discursos antigos, clássicos, obsoletos, né? Então, é muito importante você saber se comunicar de uma forma que possa entrar em conexão com as pessoas.
né? A gente ensina isso, a gente tem algumas formações, a gente fala sobre isso. Hoje é muito falado sobre essa questão da neurociência aplicada a relações humanas, aplicadas a negócios, aplicadas a vendas em si. Então é muito importante nós entendermos, bom, como é que eu faço para me conectar com uma pessoa? É muito importante você ver as pessoas, em vez de ficar falando sobre o produto que você vende, fazer perguntas. Uma coisa extremamente básica. Quando você começa a se conectar com o outro, faça perguntas. Você quer fazer uma amizade? Pergunte. Essa é a chave. Muito bom. É interessante isso, porque afinal de contas existe até uma frase clássica que diz que as pessoas brigam muito porque elas mais deduzem do que dialogam, né? Então, enfim, elas ficam criando ideias a respeito do outro, ideias a respeito daquela proposta, daquele projeto, e nunca abrem, né, professor, para realmente ouvir o outro. Isso é bastante importante. E hoje em dia nas empresas está assim, porque as pessoas não se ouvem, né? Eu tenho um curso que eu vou lançar chamado Escutatória. O poder da escutatória. E hoje todo mundo fala em oratória só. Né? Todo mundo quer ensinar como falar, né? Todo mundo quer falar. Não separa o poder. Já parou para pensar no poder que é ouvir alguém? A gente tem exemplos disso nos nossos treinamentos. As pessoas são transformadas quando elas começam a aprender o que era a escutativa. A escutativa, ela está ligada ao interesse do outro e não ao meu interesse. Então você desliga da sua história para se ligar na história do outro. E quando você se conecta com o outro, tudo faz diferença. Porque você criou o quê? Um vínculo. E isso também serve para a área comercial, como serve para a área de relacionamentos, amizades, empresariais, etc. Isso é bastante interessante mesmo. Realmente criar esse laço, estreitar essa relação aí. Ter vínculos, né? Eu acho que é muito forte isso. Afinal de contas, alguns dos nossos vínculos, como com a família, a gente vai levar para o resto da vida. E alguns vínculos são necessários mesmo que temporariamente. Né? A gente pode marcar, né, professor, não simplesmente questionar pura e simplesmente por duvidar. Né? Porque, principalmente, a minha próxima questão justamente é como lidar com a frustração. Porque a gente começa a traçar os planos, as metas, né? E aí vem a frustração, enfim. A pessoa já, né, fala, poxa, mas eu sonhei tanto com isso, né? Eu saí da minha zona de conforto, comecei a investir um dinheiro, né? Envolvi minha família junto, geralmente o pessoal envolve a família ou algum amigo próximo junto, né? E na primeira situação ali já vem um primeiro embate ali. Essa pergunta é muito boa. Principalmente em questão financeira, né? Sim. E aí fica difícil, né, professor? E aí, como lidar com a frustração? Eu vou te falar que se existem os grandes empresários, muitas pessoas de bem-sucedidas no mundo, eles conseguiram porque conseguiram fazer uma coisa chamada resiliência, que é permanecer diante das frustrações. Uma coisa interessante diante da frustração é que se você ficar olhando para ela, você vai ficar nela. Mas se você for olhar para onde você quer ir, você tira o foco do problema e foca na solução. Lembra que tudo que se concentra aumenta? Então se eu vou focar no problema, ele vai virar um monstro. Se eu for focar onde eu vou, aí sim a solução vai se expandir, o meu objetivo, o meu alvo vai se expandir. Tem a história do Thomas Edison, que ele tentou mais de 10 mil vezes, né? Ele fala assim, eu não tentei mais de 10 mil vezes como criar a lâmpada. Eu descobri mais de 10 mil formas de não fazer uma lâmpada. É o ponto de vista. Então ele realmente tinha uma mentalidade que fazia diferença. Então a mentalidade, que tinha a palavra que chama-se mindset, que é como eu penso, isso tudo faz muita diferença no meu dia a dia. Porque eu posso focar no negativo, como eu posso focar no positivo. Se eu der uma ordem para uma criança, não fica descalço, né? Se eu falar para ele assim, menino, não fica descalço, o que ele vai lembrar? Ficar descalço. Mas se eu mudar a ordem, porque minha ordem foi negativa, não ficar, posso mudar a ordem e falar assim, coloca os calçados. Estou dando uma ordem construtiva.
Então a frustração está muito ligada a como eu vejo as coisas. Eu gosto muito da historinha das rãs, né? As rãs no leite. Elas estão lá, caíram no balde de leite, e todas as outras que estão lá atrás, lá de fora, vocês vão morrer, não adianta vocês nadarem, vocês vão morrer. Não adianta, aí morreu uma, morreu outra, afogou uma, afogou outra, e ficou uma que não desistiu. E aquela que não desistiu ficou ali, pulando até o leite virar nata, e aí ela conseguiu pular e sair. Aí perguntaram para ela, foi fazer uma entrevista, nossa, mas você é muito esforçada, perseverante, né, resiliente, e aí descobriram que ela não era nada disso, ela era surda. Então muitas vezes o que nós temos... as opiniões de fora aí, né? O que nós temos que fazer é não ouvir as notícias ruins, não ouvir as opiniões e as críticas negativas. Porque as críticas negativas, elas podem destruir uma vida, uma carreira e tudo que vem em cima disso. Eu já tive exemplos disso, já vi exemplos disso. Então, focar no seu sonho, focar naquilo que você acredita, focar na sua missão e no seu propósito. Nunca desista. Isso é bastante interessante. Professor, o senhor também é autor do livro um Manual para a Transformação Pessoal, Mind Shift. Mind Shift significa mudança interior, mudança da mente. Muito bom, conta pra gente como é que é esse livro. Eu escrevi esse livro já faz alguns anos e ele representa um resumo da minha história com treinamentos pessoais na qual eu passei. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, no Havaí, eu fiquei um tempo lá. Eu tive uma experiência de transformação pessoal mesmo, de autoconhecimento, né, com grandes líderes, pessoas que me ajudaram. E eu comecei a escrever sobre essa minha mudança. E o que me ajudou nessa mudança. Eu falo muito sobre a questão do consciente e do inconsciente. Eu falo sobre essa questão dos paradigmas, como eu posso mudar o meu paradigma, o meu modelo, os modelos que estão inseridos em mim. Né? Desse livro saiu uma imersão de 2 dias, que é um resumo aí de 10 anos de treinamentos pessoais, que eu coloco em 2 dias. Esse livro é realmente uma jornada de autoconhecimento e é também um resumo de algumas chaves principais para você trabalhar o seu bem-estar interior, o seu equilíbrio interior, principalmente descobrir mais sobre você mesmo. Então eu coloco ali, eu resumo ali, se eu tivesse esse livro aqui quando eu tinha 18 anos, 20 anos, eu acho que eu mudaria muita coisa. E realmente é algo que para mim foi maravilhoso. Então eu traduzo ali tudo que foi uma experiência válida para mim. Muito bom, excelente. Bom, pessoal, Viver com Saúde é um oferecimento de Dental Art, seu sorriso nas melhores mãos, especializada em implantes e próteses dentárias. Eu quero então agradecer a participação do professor Dali Brant. Muito obrigada aqui pela tua presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu fico por aqui então, pessoal, e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau.